Bom, seguindo então agora com o procedimento do incidente de resolução de demandas repetitivas, a gente agora segue em caminho do acórdão, né? A caminho do acórdão que vai gerar o nosso precedente vinculante. Vejam, pessoal, temos aqui a abertura de um prazo comum de 15 dias para oitiva das partes, dos demais interessados e também eventualmente para participação de amicus curiae aqui nesse procedimento do nosso incidente de resolução de demandas repetitivas e, claro, sendo possível a todos eles a juntada de documentos, a apresentação de requerimentos de diligências, para que a gente então estabeleça um contraditório efetivo dentro desse procedimento. Após, o Ministério Público será ouvido, mais uma vez, nesse procedimento no prazo de 15 dias, sendo ainda possível a realização de audiência pública para que sejam colhidos depoimentos de pessoas com experiência, com conhecimento naquela matéria que está sendo debatida no IRDR, sendo ainda admitida a sustentação oral. A sustentação oral prévia ao julgamento, essa sustentação oral que se dará pelo autor e pelo réu do processo originário, além do Ministério Público, cada um com o prazo de 30 minutos, sendo ainda ofertado aos demais interessados um prazo de 30 minutos, dividido entre todos eles, com uma possibilidade de ampliação pelo relator, aí, a partir do momento em que se perceber que há muitos interessados e esse prazo de 30 minutos entre todos será um prazo muito exíguo, então existe possibilidade de ampliação, devendo esse feito ser julgado no prazo de um ano. Vejam que existe então prazo para o julgamento desse feito, que terá preferência sobre todos os demais, à exceção daqueles onde haja réu preso e dos habeas corpus. É um processo que tem uma fila especial, né, fugindo àquela ordem cronológica de conclusão lá do artigo 12 do CPC, então ele tem previsão expressa, né, de fila preferencial para julgamento. Lembrando que se esse prazo de um ano ele for ultrapassado, ele for superado, ocorrerá a cessação daquela suspensão dos processos sobre a qual falamos no bloco passado, a menos que haja uma decisão fundamentada do relator mantendo a suspensão, mas a regra é que, ultrapassado o prazo de um ano, cessa aquela suspensão, para que, enfim, tenhamos o nosso acórdão. Um acórdão que será o nosso precedente vinculante, um acórdão para o qual a lei exige uma fundamentação qualificada. Como assim? Veja, o 984, parágrafo 2º, prevê que o conteúdo do acórdão que julga o IRDR, ele tem que abranger a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes àquela tese discutida, sejam favoráveis, sejam contrários. Então é necessário uma fundamentação qualificada, até mesmo porque o próximo tema é justamente a ideia da vinculatividade inerente a esse precedente, conforme dispõe o artigo 985, que é claro, ao estabelecer que julgado o incidente, vejam, a tese será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito e que tramitem na área de jurisdição daquele tribunal, inclusive dos juizados especiais. Atenção! Vejam que a vinculatividade aqui ela é só no âmbito daquele tribunal, só no âmbito daquele estado, só no âmbito daquela região. Não é uma vinculatividade em caráter nacional. Então aplicam-se a todos os processos que estão pendentes de julgamento, também aos processos futuros que versem sobre aquela mesma questão e que venham a tramitar naquele território de competência do tribunal, a menos que haja uma revisão de tese na forma do 986. O 986, assim como lá no caso do incidente de assunção de competência, sobre o qual nós vamos falar já já, que prevê a possibilidade, né, de quebrar esse pretenso engessamento que a vinculatividade traz, possibilitando aí uma revisão, uma superação daquilo que ficou estabelecido. Mas por hora, cuidado. Temos aqui que será então uma vinculatividade para processos pendentes e processos futuros no âmbito daquele estado ou daquela região. E desde já ficando claro
que o Código estabelece aqui que, se não for observada essa tese, cabe a reclamação, uma ação sobre a qual falaremos cuidadosamente daqui a algum tempo, tá bom? Mas antes, só um cuidado com essa questão envolvendo a revisão da tese, sobre o que já falei lá no incidente de assunção de competência, mas que aqui para o IRDR o Código ratifica a ideia de que a revisão de tese fixada no incidente, ela será feita pelo mesmo tribunal, de ofício ou a requerimento do MP e da Defensoria. Aqui, mais uma vez, vale lembrar que a revisão de tese demanda um novo incidente, em que a parte invoque a revogação de uma norma que deu sustentação àquele precedente, uma alteração de ordem jurídica, econômica, social ou política referente à matéria, ficando apenas uma dúvida quando a gente faz a leitura desse dispositivo, que estabelece que a revisão de tese ela pode ser feita de ofício ou a requerimento do MP e da Defensoria. E as partes? Porque lembra que as partes podiam requerer a instauração do incidente? Foi até aí que entrou o contexto da própria advocacia pública? Será que não seria razoável que as partes também pudessem requerer a revisão da tese? Há entendimento nesse sentido, inclusive do Conselho da Justiça Federal. Veja, que diz que o pedido da revisão da tese ela poderá ser feita também pelas partes nos termos do 977, inciso 2, que dá legitimidade às partes para propor o IRDR. Agora, olha que ponto importante. Olha que ponto importante que vem aqui do parágrafo 2º do artigo 985, que estabelece que, se o IRDR tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento tem que ser comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da aplicação desse precedente, por parte dos entes sujeitos à regulação. Veja, essa é uma norma que busca a efetiva implementação da decisão, assim como também estimular mudanças na via administrativa, né? Potencializando aqui um diálogo necessário entre o judiciário e os órgãos administrativos de fiscalização. Então, uma norma importante, não só para implementar a tese que tenha sido fixada no IRDR, mas também para otimizar o diálogo entre os poderes e esses órgãos de fiscalização. Veja, nesse sentido, sabe-se que um dos fatores da litigiosidade massiva no Brasil é o da falta de diálogos institucionais entre os poderes e entre os agentes responsáveis pela fiscalização do cumprimento de direitos. E aí é que entra a importância desse dispositivo, que determina a comunicação a esses órgãos, entes ou agências do resultado do julgamento. E isso, repito, para que haja, então, uma fiscalização por parte deles da efetiva aplicação da tese adotada. Agora, cuidado, pensa comigo. Já temos um acórdão de TJ, já temos um acórdão de TRF. Agora é a hora de, então, pensarmos no recurso cabível contra essa decisão e o que vem a seguir. Veja, contra o acórdão proferido pelo TJ, pelo TRF, é cabível recurso especial e ou recurso extraordinário. Então perceba, eu tenho um acórdão de um Tribunal de Justiça, um acórdão de um Tribunal Regional Federal. É plenamente possível, a depender da matéria, a interposição de RE e ou RESP. E cuidado, interpostos os recursos excepcionais, cuidado, os processos que estavam suspensos, eles permanecem suspensos até o julgamento desses recursos. Embora não se exija o trânsito em julgado desses acórdãos que julgarão os recursos excepcionais, podendo aqueles feitos que estavam suspensos retomar o andamento em caso, por exemplo, de oposição apenas de embargos de declaração. Por que eu estou explicando isso? Porque o STJ, aqui no informativo 693, ele entendeu que, interposto o RESP ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos realizada pelo relator quando admitiu o incidente só cessará com o julgamento dos referidos recursos,
não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. Então, por isso que eu quis explicar isso. Ó. Aqui faltou só que é o STJ, tá bom? Interpostos os recursos excepcionais, aqueles processos que estavam suspensos, eles continuam suspensos até o julgamento dos recursos. Só que até o trânsito em julgado, não necessariamente. O STJ está dizendo que se for julgado o recurso especial, mesmo que haja a oposição de EDs, aí nesse caso os processos retomam o seu andamento. Mais observações importantes sobre os recursos excepcionais contra o acórdão de IRDR. Primeira, esses recursos têm efeito suspensivo ope legis por força de lei. Veja, os recursos excepcionais, como regra, não têm efeito suspensivo ope legis. Aqui, quando eles são tirados de acórdão que julga o IRDR, eles têm o efeito suspensivo automático. E justamente por isso, pessoal, como a decisão do IRDR ela não vai produzir os efeitos de forma imediata, se, atenção, eventualmente, um juízo inferior não aplicar a tese que foi firmada num determinado processo que está ali sob os seus cuidados, imaginando que um caso em que o RDR não tenha gerado suspensão de processos, os processos estejam em curso, não se pode falar em desrespeito à autoridade do tribunal, né? Não cabendo por isso a reclamação. Veja, foi o que o STJ entendeu aqui no informativo 777, quando disse o seguinte, que interposto o RESP ou RE contra acórdão que julgou o IRDR, os efeitos destes ficam suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional, hipótese em que não cabe reclamação. Repito, né? Por quê? Porque num caso como esse, o que nós temos é que como a decisão do IRDR ela não está apta a produzir os seus efeitos de forma imediata, já que o recurso tem efeito suspensivo, se eventualmente um juízo inferior não aplicar a tese firmada num processo que acabou de chegar para ele, eu não posso falar que ele está desrespeitando a autoridade da decisão proferida no IRDR, né? Porque ela é uma decisão que está com seus efeitos suspensos em virtude dos recursos excepcionais. E justamente por isso não cabe reclamação contra a decisão nessa hipótese. Fechado? Tem mais. Lembrar que o recurso extraordinário, nesse caso, tem repercussão geral presumida. É mais uma hipótese de presunção de repercussão geral em sede de RE. Você poderia me perguntar, Gustavo, e será que o RESP ele vai ter a presunção de relevância de questão federal infraconstitucional? Isso é algo que ainda tem que ser debatido. Por ora, o CPC, por razões óbvias, porque ainda não existia a relevância da questão federal, fala apenas na presunção de repercussão geral de recurso extraordinário. E aí, enfim, o que temos é o acórdão do STF ou do STJ, e aí sim um precedente vinculante em caráter nacional. Percebam, aplicação da tese em todo o território nacional. Por quê? Porque o que temos aqui é que, inicialmente, a vinculatividade se dá apenas no plano do Estado ou da região, mas se for interposto um RS, se for interposto um RESP, e em sendo esses recursos julgados em seu mérito, naturalmente, há de se imaginar que aí a vinculatividade agora é para todo o território. A propósito, veja, o STJ aqui no informativo 737 destacou que não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR. Vou te explicar. Por ausência do requisito constitucional de cabimento de causa decidida, mas apenas naquele que aplique a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos do artigo 105 da Constituição e do CPC. No caso, pessoal, o que aconteceu aqui? Deixa eu te explicar. O acórdão a que o STJ se refere, e que não desafia recurso especial, ele foi proferido em sede de pedido de revisão de tese, e não num incidente de resolução de demandas repetitivas que, após fixar a tese, a aplicou num determinado caso concreto. Então, como aqui o acórdão a que ele se refere foi proferido num pedido de revisão de tese, ele entendeu que não é caso de cabimento de RESP.
Para ser cabível o RESP, tem que se tratar de um acórdão que julga o incidente e julga a causa da qual se originou aquele incidente. Essa é a razão aqui, a ratio decidendi desse julgado. Ok? Muito bem. Fecha comigo aqui esse nosso tema, dando uma passada por essa prova de procuradoria que vai envolver o IR/DR, para a gente ver como está a sua absorção. Vejam, uma das novidades do CPC 2015 é a possibilidade de instauração do IR/DR. Com o intuito de definição concentrada, tá vendo? Microsistema de formação concentrada de precedentes vinculantes. Com a definição concentrada de uma questão unicamente de direito, que ocorre em multiplicidade de processos, que, se assim não dirimida, trará risco de ofensa à isonomia e à segurança. Anotando-se que, letra A, serão exigidas custas? Vimos que não. Primeira informação desse bloco, não foi? B, a revisão da tese nele firmada far-se-á perante tribunal superior? Não, far-se-á perante o mesmo tribunal. Letra C, do julgamento do seu mérito caberá recurso ordinário? Não, caberá RE ou RESP. Letra D, se não for o requerente, o MP nele intervirá obrigatoriamente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou abandono. Correto, tema do bloco passado. Deixa eu ver o erro da E. O seu julgamento caberá ao grupo de câmaras ou turma de jurisprudência do tribunal. Não, né? O julgamento caberá dentro do tribunal àquele órgão que for indicado, né? E não necessariamente a esse grupo de câmaras ou turma de jurisprudência. Ok? Muito bem. Com o que a gente finaliza o estudo desse tema para entrar na terceira e última etapa, né, desse ponto que eu destaquei, que diz respeito ao microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios, que é agora o tema dos recursos excepcionais repetitivos, né, que também, ao lado do IR/DR, compõe aquele chamado microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos, não é isso? Ou microsistema de tutela de demandas de massa. Então vamos falar um pouco sobre essa questão. Os recursos excepcionais repetitivos, RE e RESP, né? Primeiramente, uma introdução de pontos importantes sobre o RE, sobre o RESP, né? Os nossos recursos excepcionais. Lembrar, pessoal, que esses recursos exercem, né, algumas funções muito específicas dentro do ordenamento jurídico. Uma primeira função muito específica desses recursos é a chamada função nomofilática, também chamada de nomofilássica, né, que vem aqui do grego nomos, que é lei, né, e filácticos, que é preservação, conservação. Isso porque os recursos especiais, os recursos excepcionais, eles têm essa função nomofilática, que é a função de preservar a rigidez, né, a validade, preservar a autoridade da norma, do ordenamento jurídico, sendo recursos de tutela a direito objetivo, né, e não de tutela a direito subjetivo. São recursos que têm por propósito analisar se o direito objetivo foi ou não respeitado pelas instâncias inferiores. E é justamente em virtude dessa função nomofilática que a gente entende melhor por que os tribunais superiores não admitem recursos excepcionais para revisão de matéria probatória, né, para revolvimento de suporte fático de cada processo, para interpretação de cláusulas contratuais, porque a função dos recursos excepcionais é essa função de preservar a validade do ordenamento jurídico, a integridade, a inteligência das normas de direito, e não uma tutela a direito subjetivo em primeiro plano. A tutela em primeiro plano é o direito objetivo, analisar se os tribunais aplicaram corretamente aquele conteúdo do ordenamento. Mas a função específica dos recursos excepcionais que mais me interessa no momento é essa chamada função paradigmática e uniformizadora, que é essa função dos tribunais superiores de criar padrões decisórios no combate, né, àquela chamada dispersão jurisprudencial, àquela jurisprudência lotérica. E é justamente nesse contexto da função paradigmática e uniformizadora dos recursos excepcionais é que entra o procedimento
dos recursos extraordinários, né, em sentido amplo, RE e RESP, repetitivos. Por quê? Porque do julgamento desses recursos repetitivos, nós teremos aqui também a formação de precedentes vinculantes. Então, havendo multiplicidade de recursos excepcionais com fundamento numa idêntica questão de direito, seja direito material, seja direito processual, nós podemos, então, deflagrar aqui o procedimento dos recursos repetitivos. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas, imagine que eu tenha inúmeros recursos especiais versando sobre uma mesma questão de direito. Aí como é que vai funcionar, né? Como que é o procedimento desses recursos repetitivos? Veja, bom, o Tribunal de Origem, aqui no meu exemplo, o Tribunal de Justiça de Alagoas, ele vai selecionar 2 ou mais recursos representativos, que a gente vai chamando aqui de paradigmas, recursos admissíveis e que tenham uma fundamentação abrangente, recursos que possam bem representar toda aquela gama de recursos, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior. Veja, feito isso, selecionados esses recursos representativos, 2 ou mais, né, pelo Tribunal de Origem, é importante lembrar também que haverá naquele estado, ou se for Tribunal Regional Federal naquela região, uma suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que tramitem naquele estado ou naquela região. Então, cuidado. Instaurado o procedimento de recursos repetitivos, sendo feita a seleção dos recursos paradigmas pelo TJ ou pelo TRF, naquele estado ou naquela região, ficarão suspensos todos os processos em curso. E aí agora você vai comigo para Brasília para imaginar, por exemplo, que aqueles recursos especiais que foram selecionados chegaram ao STJ. E eu vou te mostrar como que vai funcionar o caminho. Veja, pessoal, recursos representativos recebidos, por exemplo, pelo STJ. Então imagine que chegaram lá 2 recursos representativos enviados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Veja, distribuição aos órgãos fracionários competentes, para as turmas. Imagine que um deles vai para a primeira turma e o outro vai para a quarta turma. Se essas turmas que receberam esses recursos paradigmas entenderem que o recurso ele deve ser admitido como representativo da controvérsia, pessoal, essas turmas, fazem uma proposta de afetação ao órgão competente, que aqui nesse nosso exemplo vai ser a Corte Especial do STJ. Pode ser também para uma das sessões, né? Caso fossem turmas que compõem a mesma sessão. Aqui no caso, como são turmas de sessões diferentes, são turmas de sessões diferentes, né? A primeira compõe a primeira sessão e a quarta turma compõe a segunda sessão, então a proposta de afetação foi feita à Corte Especial. E aí, a Corte Especial, ou se fosse o caso, a sessão, pode, primeiramente, rejeitar a proposta de afetação. Veja, rejeitada a proposta de afetação, será feita uma comunicação à origem, no meu exemplo, ao Tribunal de Justiça de Alagoas, para que seja revogada aquela decisão de suspensão lá do Estado pela qual a gente passou. Ou, acolhida a proposta de afetação, será proferida a chamada decisão de afetação, com a fixação do que vem sendo chamado de tema. O que significa dizer que aquele órgão, no nosso exemplo, a Corte Especial do STJ, julgará aquele caso sob o procedimento dos recursos repetitivos, formando um precedente vinculante em virtude desse julgamento. Esse tema a que me refiro aqui, pessoal, é a questão que vai ser resolvida, né, a pergunta que será respondida no julgamento daquele recurso. Veja, por isso que você encontra assim lá no site do STJ, né? Veja, por exemplo, recursos repetitivos, olha aqui, ó, afetação.
Proposta de afetação nesse recurso. Firmo aqui, ó, tema 1180. Qual é o tema? A Corte Especial acolheu a proposta de afetação. Viu? As turmas fizeram uma proposta de afetação de 2 recursos especiais, ó, ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento acerca da seguinte controvérsia. Qual é a controvérsia? Definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico. Então vejam, olha o nosso caso aqui, ó. Olha a minha explicação. Esses 2 recursos especiais, ó, chegaram às turmas, certo? 2 recursos especiais subiram, os representativos da controvérsia. Aí, o que as turmas fizeram? Vejam, elas fizeram uma proposta de afetação desses recursos. Essa proposta de afetação foi feita à Corte Especial. Aí, a Corte Especial acolheu a proposta de afetação, proferindo a decisão de afetação com a fixação do tema. Olha só, o tema 1180, que é a pergunta, né? O tema que é a questão a ser julgada, a questão que deverá ser resolvida. Tá certo? Vamos falar um pouco mais sobre essa decisão de afetação que fixa o tema? Vem comigo, ó. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença dos pressupostos do 1036, vai proferir essa decisão de afetação. O que ele faz nessa decisão de afetação? Primeiro, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Aqui é a fixação do tema. Além disso, ele pode requisitar aos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais inferiores remessa de mais recursos representativos da controvérsia. E atenção, esse é o ponto mais importante. Determinará a suspensão do processamento de todos os processos do país, sejam individuais, sejam coletivos e que versem sobre aquela questão. Então, cuidado. Porque quando o Tribunal de Justiça de Alagoas, no meu exemplo, selecionou os paradigmas, houve uma suspensão regional, só, na verdade, estadual, né? Regional se fosse um TRF. Eu disse regional porque eu quis dizer aquele estado. Aí, quando se profere a decisão de afetação lá no STJ, é que aí então ocorre uma suspensão em caráter nacional. Então, muito cuidado. Não confundam com a questão do IRDR. Quando o tribunal admite o IRDR, suspendem-se todos os processos do Estado e pode ser feito um requerimento ao STF ou ao STJ para suspender no país inteiro. Nos recursos repetitivos é um pouco diferente. Quando inicia-se o procedimento dos recursos repetitivos naquele TJ ou naquele TRF, né, o tribunal local ele seleciona os paradigmas, aí haverá uma suspensão naquele estado ou naquela região. E o que leva à nacionalização da suspensão? O que leva à nacionalização da suspensão é a decisão de afetação que o STF ou o STJ proferem, admitindo, acolhendo a proposta de afetação que vem daqueles órgãos fracionários. Viu a diferença? Então agora todos os processos do país estarão suspensos. E eu quero fazer com vocês aqui algumas observações sobre essa suspensão dos processos em curso. Primeira, tem-se entendido, pessoal, que essa suspensão não é automática. É possível que, então, sequer haja suspensão dos processos. Muito embora o código diga que o relator ele vai suspenderá, o verbo é impositivo, é imperativo, o STF e o STJ têm entendendo que há uma discricionariedade para essa suspensão. Uma segunda observação. Vale lembrar que também tem se entendido, como a gente extrai aqui desse enunciado 126 do CJF, que o juiz ele pode resolver parcialmente o mérito em relação à matéria não afetada para julgamento em processos suspensos em razão de recursos repetitivos, que é a nossa parte, repercussão geral, IRDR ou incidente de assunção de competência. Me parece natural.
Se eu tenho um processo em primeira instância que foi suspenso por ordem do relator, é possível que, se determinada parte do mérito não disser respeito à matéria que está sendo objeto de discussão no incidente, o juiz resolva parcialmente essa parcela do mérito. Faz sentido? Resolva essa parcela do mérito. Então, um julgamento de resolução parcial de mérito em relação à matéria que não tenha sido afetada para o julgamento repetitivo. A propósito, o STJ tem entendido que, quanto aos recursos especiais que estejam perante o STJ, não vai haver simplesmente um sobrestamento desses recursos, tá? O STJ tem ido até além, entendendo que, quanto aos recursos especiais que estejam por lá, eles não serão simplesmente sobrestados, mas eles devem ser, inclusive, devolvidos ao tribunal de origem, a fim de que, após a fixação da tese, ela seja aplicada àqueles casos concretos. Olha que interessante. E a propósito, ele tem entendido que essa decisão que determina a devolução é, inclusive, irrecorrível. Veja, aqui no informativo 778, ele destacando que o ato judicial que determina o sobrestamento, não só o sobrestamento, e o retorno dos autos à corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação ou de conformação, ou seja, aplicar a futura tese àqueles casos, não possui carga decisória e, por isso, constitui um provimento irrecorrível. Cuidado com esse julgado aqui do informativo 778. A gente volta para fechar o IRDR no próximo, para fechar aqui os recursos repetitivos no próximo bloco e já entrar, inclusive, no estudo da reclamação. Tá ok? Vamos seguindo, falando um pouco mais aqui sobre os recursos repetitivos, a procedimentalidade desse tipo de situação e, em especial, para a gente fechar algumas considerações acerca dessa suspensão que se dá a partir do momento em que o Tribunal Superior profere a decisão de afetação, o que então gera essa paralisação de todos os processos em território nacional que versem sobre a mesma questão. Veja, um ponto que quero destacar com vocês diz respeito ao seguinte. Determinada essa suspensão, pessoal, as partes em todo o país, elas serão intimadas da suspensão de seus processos, mas é lícito a elas requerer o prosseguimento de suas demandas, entendendo que elas tratam de um tema distinto. É aqui a chamada distinguishing, não é isso? É a alegação de distinção. Fala, Excelência, a minha causa não trata exatamente do tema que foi afetado. O tema objeto da afetação é distinto desse caso concreto. Esse requerimento ele pode ser feito tanto a um juiz de primeiro grau, onde o processo esteja suspenso, ou a um relator de recurso, relator de uma apelação sobrestada, relator de um RE, de um RESP que esteja sobrestado e ainda esteja na origem, enfim, qualquer relator de qualquer recurso pendente que eventualmente tenha sido atingido pela suspensão. E aí, esse juiz ou esse relator proferirão uma decisão a propósito, se de juiz de primeiro grau vai desafiar agravo de instrumento, decisão essa de relator que, por sua vez, você já deve imaginar, vai desafiar agravo interno. E apenas para confirmar essa questão, aqui o STJ, no informativo 658, não deixando nenhuma dúvida de que cabe agravo de instrumento contra a decisão de juízo de primeiro grau que resolve esse requerimento a que estamos nos referindo, o requerimento de distinção de processos sobrestados em razão de recursos repetitivos. Feitas todas essas considerações sobre a suspensão dos processos em decorrência da decisão de afetação em recurso repetitivo, para finalizar, vamos a alguns detalhes do procedimento. Iniciando pela lembrança de possibilidade de participação de amicus curiae no procedimento de recursos repetitivos, o relator pode solicitar ou admitir a manifestação de pessoas, de órgãos, de entidades com interesse naquela controvérsia, especialmente considerando a relevância da matéria que está sendo discutida. Agora, sempre lembrando um detalhe, com relação a essa decisão do relator, quando há pedido de ingresso de amicus curiae, embora isso ainda desperte alguma divergência no campo doutrinário, no campo da jurisprudência do STF e do STJ, tem prevalecido uma tese de que eventual requerimento de ingresso de amicus curiae,
com uma decisão de inadmissibilidade, ou também, claro, de admissibilidade, não é uma decisão recorrível. Veja, consigne isso aí nas suas anotações, aqui começando pelo posicionamento do Supremo, que lembra que, no julgamento dessa DI 4.711, reiterou sua jurisprudência no sentido da irrecorribilidade de decisão que indefere pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Isso tanto para processos objetivos, mas também para processos de índole subjetiva. No mesmo sentido, o STJ, em julgamento da Corte Especial, um recurso especial repetitivo a propósito, também destacou que a decisão unipessoal que versa sobre a admissibilidade de amicus curiae não é impugnável por agravo interno. Então, seguindo aqui na mesma linha, ambos os tribunais, STF e STJ, quanto a essa questão do amicus curiae. Lembrar ainda, assim como tivemos lá no IRDR, aqui também uma possibilidade de realização de audiência pública, coletiva de depoimento de pessoas que tenham experiência, que tenham conhecimento na matéria, para melhor instruir esse procedimento, então também essa previsão. Ainda, uma possibilidade de requisição de informações aos tribunais inferiores. Então, o relator pode requerer a tribunais inferiores informações sobre a questão objeto de julgamento, que deverão prestar essas informações num prazo de 15 dias. Caminhando para o fim, o MP também será ouvido aqui mais uma vez, aí às vésperas já do julgamento, no prazo de 15 dias. Julgamento esse que, assim como lá no IRDR nós destacamos, deverá ser feito no prazo de até 1 ano. É um feito que tem preferência sobre os demais, à exceção daqueles em que haja réu preso ou habeas corpus, um processo que foge à regra geral do artigo 12, que fala do julgamento dos processos de acordo com a ordem cronológica de conclusão. E aí, vejam, assim como no IAC e no IRDR, o desfecho é sempre o mesmo. É o proferimento de um acórdão, esse acórdão se transformando num precedente vinculante. É a eficácia vinculante da decisão. O artigo 1040, destacando que, publicado o acórdão paradigma, veja, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento a recursos excepcionais que estejam sobrestados quando o acórdão recorrido coincidir com aquela tese que acabou de ser fixada. Vejam quantas repercussões teremos a partir da publicação do acórdão paradigma. Também, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, veja, ele poderá fazer o quê? Reexaminar o processo se o acórdão dessa vez é que contrariar a tese que foi fixada, é o juízo de conformação, então ele vai se retratar propriamente, e adequar aquela decisão ao que ficou discutido e decidido naquela decisão vinculante. Veja, ainda, processos suspensos em primeiro e segundo graus, sobre o que terminamos o bloco passado falando e começamos esse, eles retomarão o curso. Retomarão o curso para quê? Para julgamento com aplicação da tese. E ainda, vejam, assim como lá no IRDR, a gente também tem uma repercussão interessante aqui do precedente vinculante, previsto nesse inciso 4, aquela repercussão que busca efetivar e implementar a decisão proferida no âmbito administrativo, quando aqui mais uma vez o Código diz que, se a tese fixada ela disser respeito à prestação de serviço público concedido, permitido ou autorizado, esse resultado tem que ser comunicado ao órgão, ao ente, à agência reguladora para a efetiva aplicação daquela tese que tenha sido firmada. Até repito aqui aquela passagem que trouxe para vocês no julgamento, lá na discussão sobre RDR, quando a doutrina lembra que um dos fatores da litigiosidade massiva no Brasil, da qual a Fazenda faz parte de uma forma muito corriqueira, é a falta de diálogos institucionais entre os poderes e os agentes responsáveis pela fiscalização do cumprimento de direitos. Então, essa comunicação ao órgão, ao ente, à agência fiscalizadora, ela então estabelece esse diálogo institucional e, com isso, potencializa, potencializando esse diálogo e buscando uma implementação efetiva daquela decisão que tenha sido proferida. Tá bom? Muito bem.
Com o que a gente fecha esse importantíssimo caminho que a gente seguiu, que é, partindo lá dos precedentes, uma teoria geral dos precedentes, o reconhecimento de uma sinalização muito clara do nosso atual direito à doutrina da common law, aí passando pela questão do artigo 927, que traz o rol de precedentes vinculantes, e destacando o inciso 3. O inciso 3, que traz aquele chamado microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Microsistema esse composto pelo IAC, pelo IRDR e pelos recursos repetitivos. E aí passamos cuidadosamente por cada um desses mecanismos de formação de padrão decisório vinculante. E eu queria mostrar a vocês como esses padrões decisórios vinculantes, não só esses do inciso 3 do artigo 927, mas de uma forma geral, os padrões decisórios vinculantes do artigo 927, eles repercutem, de uma forma pulverizada aí ao longo do Código de Processo, com inúmeras manifestações concretas de aplicação desses padrões decisórios dos mais diversos campos. É sempre importante a gente fazer essa relação, identificando, por exemplo, a importância dos precedentes vinculantes, inicialmente, para a concessão de tutela da evidência. Não custa nada lembrar, que o artigo 311 prevê cabimento de tutela da evidência quando tivermos aqui alegações de fato comprovadas documentalmente e um pedido de acordo com tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Você já sabe que casos repetitivos são IRDR e recursos repetitivos, ou em súmula vinculante. Então, uma manifestação concreta importante do sistema de precedentes aqui na tutela provisória. Vejam, nesse caso, costuma-se dizer que o precedente, aqui ele tem a chamada eficácia autorizante. Por quê? Porque ele é um precedente determinante para o acolhimento da pretensão da parte. Agora, em sentido contrário, você tem aqui o artigo 332, que prevê aquele julgamento de liminar em procedência do pedido quando ele contrarie alguns padrões decisórios, como súmula do Supremo ou do STJ, acórdãos de recursos repetitivos, IAC, IRDR, etc. Então, é uma repercussão aqui em sentido oposto, Aqui, nesse caso, costuma-se dizer que o precedente tem uma chamada eficácia obstativa, e não autorizante, como na tutela provisória. Aqui ela é obstativa, porque ela impede, ela obsta o acolhimento de uma determinada pretensão. Outra repercussão importante desses padrões decisórios aqui para a gente está lá na remessa necessária, tema pelo qual já passamos, quando o 496, parágrafo 4º, diz que é dispensável a remessa necessária se a sentença estiver de acordo com súmula de tribunal superior, acórdãos de recursos repetitivos, IAC, IRDR. Veja, também na execução, o artigo 521, veja, quando trata de cumprimento provisório de sentença, diz que no cumprimento provisório de sentença a parte poderá praticar atos de expropriação de bens, levantamento de dinheiro, independentemente de caução, quando a sentença, em que pese sujeita ainda a um recurso, ela esteja de acordo com súmula do STF ou do STJ, ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, IRDR, recursos repetitivos. Sai da execução, vem comigo lá para o contexto do conflito de competência, lá no 955, parágrafo único, que prevê que o relator pode julgar de plano o conflito de competência quando a decisão estiver fundada nesses padrões decisórios dos incisos 1 e 2. E por falar em poderes do relator, o artigo 932, que traz ali nos incisos 4 e 5, a possibilidade de o relator negar provimento a recurso de forma monocrática quando ele contrariar esses padrões decisórios das alíneas A, B e C. Mas a recíproca também é verdadeira, o relator pode dar provimento monocraticamente ao recurso. Aqui não quando o recurso estiver contrário aos padrões, mas quando a decisão recorrida contrariar esses mesmos padrões das alíneas A, B e C. No âmbito dos recursos, o 1022, parágrafo único, embargos de declaração, quando o Código fala que, entre outras hipóteses, é claro, mas uma decisão se considera omissa quando ela deixa de se manifestar sobre uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência.
É uma hipótese aqui qualificada de omissão. É uma omissão por violação ao que alguns chamam de dever de autorreferência, que é o dever que os tribunais têm de dialogar com os seus próprios precedentes. Então, se um juízo deixa de se manifestar sobre uma tese suscitada pela parte, uma tese firmada, por exemplo, em julgamento de incidente de assunção de competência, essa decisão é omissa e essa omissão autoriza a oposição dos embargos de declaração. E por fim, a título de manifestações concretas, dos padrões decisórios aí nos mais variados contextos do Código de Processo, o 1042, que trata do agravo em RE e RESP, aquele recurso contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, que é dito aqui no 1042 que cabe esse agravo, repito, o agravo em RE e o agravo em RESP, contra decisão que inadmite esses recursos, mas veja o salvo que é importante. Salvo se essa decisão de inadmissibilidade ela for fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Então, essas apenas algumas aqui repercussões, algumas manifestações concretas do sistema de precedentes e dos padrões decisórios vinculantes nos mais variados contextos. Mas a gente não pode fechar essa discussão, que começa lá com a teoria dos precedentes e acaba aqui nesse artigo 1042, sem trazer a cereja do bolo, que é a reclamação, a nossa ação. Alguns falam ainda em ação constitucional, vou te explicar por quê. Essa ação prevista lá nos artigos 988 a 993, que guarda uma relação direta com o sistema de precedentes, já que, como veremos, muitas vezes essa ação é cabível contra julgados que não respeitam os precedentes, ou pelo menos alguns dos precedentes vinculantes. Então vamos falar um pouco sobre essa importante ação. A gente começa isso nesse bloco e encerra no próximo. Quando a gente fala da reclamação, a reclamação ela tem uma origem constitucional, é verdade, por isso que alguns ainda falam em reclamação constitucional, porque de longa data a Constituição já prevê reclamação para o Supremo, reclamação para o STJ, reclamação para o Tribunal Superior do Trabalho. Então nós já temos essa previsão aí de longa data, em alguns contextos que, é bem verdade, não dizem de perto com a minha intenção principal nesse momento, que é a ideia da reclamação como instrumento de preservação dos padrões decisórios, da aplicabilidade dos padrões decisórios vinculantes. Mas, vamos lá, vamos ver aqui o que há de interessante acerca desse tema e precisa ser lembrado aqui para as nossas provas. Primeiramente, identificar que a reclamação tem natureza jurídica de ação. Muito já se discutiu sobre isso, muitas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal já foram em sentidos divergentes, mas hoje é pacificado que a reclamação é uma ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas pelo Supremo, aqui não só, mas também do Supremo, de modo que não consubstanciam sucedâneo recursal. Ela é efetivamente uma ação que tem suas hipóteses de cabimento analisadas a partir de agora. Vamos lá? Vejam, uma primeira hipótese de cabimento de reclamação é para preservação da competência dos tribunais. Então, uma hipótese importante de cabimento da reclamação é quando, por exemplo, um juízo de primeiro grau usurpa a competência de um tribunal de justiça, ou um tribunal de justiça ou um TRF usurpa a competência do tribunal superior. Como, por exemplo, aqui no enunciado 207 do FPPC, uma ótima ilustração dessa usurpação de competência, que é, segundo esse enunciado, o cabimento da reclamação por usurpação da competência de TJ ou TRF, quando a decisão de juiz de primeiro grau não admite uma apelação. Ora, a apelação ela é interposta perante o juiz de primeiro grau, a quem não cabe proceder ao juízo de admissibilidade. Se o juízo ACO proceder ao juízo de admissibilidade, reclamação para o tribunal. Ou ainda, nesse mesmo sentido, outro exemplo, aqui do informativo 646 do STJ, em recurso ordinário em mandado de segurança, o exercício de juízo de admissibilidade por tribunais federais e estaduais
caracteriza usurpação de competência do STJ, sendo cabível reclamação. Veja, é pelo seguinte, né? Quando eu tenho um mandado de segurança de competência originária de TJ ou de TRF com decisão denegatória, cabe RO. RO para o Superior Tribunal de Justiça. E quem faz a admissibilidade desse RO é o Superior Tribunal de Justiça. Se o tribunal inferior fizer juízo de admissibilidade, ele está usurpando competência do STJ e será cabível a reclamação. A segunda hipótese de reclamação é para a garantia da autoridade das decisões dos tribunais. Então pode acontecer que, imagine, um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal determina que algo seja feito num processo e o juízo de primeiro grau ele descumpre essa decisão. Então a autoridade da decisão do tribunal não está sendo observada, não está sendo garantida pelo juízo de primeiro grau, então é um caso de reclamação. E uma observação, até aqui, essas hipóteses de reclamação já eram as hipóteses previstas de longa data na Constituição. As novidades vêm a partir de agora, né? Quando o Código de Processo, relacionando a reclamação com o tema dos precedentes, veio e disse: terceira hipótese de cabimento da reclamação, para garantir a observância de súmula vinculante e de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Veja, aqui, tanto para a aplicação indevida dessas teses jurídicas, quanto para casos de não aplicação dessas teses, o CPC aqui, de certa forma, inovando, claro, na legislação processual, porque, de certa forma, o que ele faz é importar da Constituição, não lá do capítulo propriamente da reclamação, né, da competência originária, mas aqui quando fala de súmula vinculante, quando se fala em controle concentrado de constitucionalidade, a possibilidade de reclamação. Novidade mesmo é a quarta hipótese que temos aqui do cabimento da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em IRDR e IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Isso também, tanto para a aplicação indevida da tese jurídica, quanto para a sua não aplicação. Então, esse é um primeiro ponto importante. Identificar que existe aqui o cabimento da reclamação em situações em que precedentes vinculantes fixados em IRDR e em incidentes de assunção de competência são desrespeitados pelos órgãos inferiores ou até mesmo pelo próprio tribunal do qual esse precedente emanou. Só que eu queria dar um passo além e não ficar apenas nessas hipóteses previstas aqui nesses 4 primeiros pontos, mas trazer aqui uma discussão sobre uma quinta hipótese de cabimento, que na verdade vai ser assim uma interrogação, né? Se realmente cabe a reclamação nesse caso, que é a seguinte: cabe reclamação, segundo o CPC, desde que esgotadas as instâncias ordinárias, para garantir a observância de acórdão de RE com repercussão geral reconhecida ou acórdão proferido em julgamento de RE ou RESP repetitivos. Isso é o que a gente extrai do Código de Processo. Do CPC, nós teríamos sim uma quinta hipótese de cabimento, extraída do 988, parágrafo 5º, inciso 2, que é a reclamação para garantia da observância dos precedentes de RE e RESP repetitivos e de RE com repercussão geral. Agora, eu coloco a interrogação porque muitos devem já estar se lembrando que o STF e o STJ vêm, de certa forma, manipulando aqui, não num sentido pejorativo, mas manipulando hermeneuticamente essa disposição do CPC para criar aqui algumas conclusões que têm sido muito questionadas. Vejam, o Supremo, por exemplo, ele entende que esse esgotamento da instância ordinária a que acabamos de nos referir significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes de acesso ao Supremo, inclusive eventuais recursos para tribunais superiores, né? O que não me parece estar no conceito de instâncias ordinárias, né? Veja, ou seja, se a decisão, esses barulhos que vocês estão ouvindo são uns trovões aqui na minha área, tá? Espero que passe aí em breve. Mas veja,
Se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive Tribunal Superior, não se permitirá o acesso ao Supremo pela reclamação. Então, quando o CPC fala que é preciso esgotar as instâncias ordinárias, ele entende que, na verdade, isso é esgotar todo o iter, todo o caminho recursal, inclusive recursos para instância especial, para um tribunal superior, como aqui no caso, ele exigiu que o recurso tivesse antes passado, o recorrente tivesse levado a questão ao TST antes de reclamar perante o Supremo. Mas, convenhamos, pelo menos o Supremo admite, ao fim e ao cabo, a reclamação, né? Porque o STJ, por sua vez, ele vem tendo uma interpretação mais restritiva, como a gente observa aqui nesse julgado da Corte Especial, onde ele entendeu que definitivamente não cabe reclamação, simplesmente não cabe reclamação, para controle de aplicação de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Então, hoje, ainda é o posicionamento que prevalece dentro do STJ de descabimento de reclamação nesse caso. Na minha visão, contraria o disposto em lei, mas é o que hoje prevalece. Já existe, de certa forma, uma sinalização de mudança? Já existe, mas, reafirmo, é o posicionamento ainda presente, especialmente por ser um julgado da Corte Especial e que precisa ser respeitado. Tá bom? No próximo bloco, a gente fecha a discussão aqui sobre a reclamação. Até já!